Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje gravar um vídeo para vocês para falar sobre o primeiro mês da Elisa. Eu fiz diário de gravidez, foi mais ou menos por mês, porque geralmente as pessoas que fazem diário de gravidez fazem por semana, mas eu não fiz semanal, eu fazia mais ou menos mensal e vim aqui gravar então o primeiro mês da Elisa para vocês terem uma ideia. Eu não vou ficar gravando todo mês sempre, mas eu acho que nesse início é importante gravar todo mês. Depois mais pra frente eu acho que as mudanças vão diminuindo e aí eu vou gravando mais espaçado. Mas esse primeiro mês então é o mês pra mim mais importante de compartilhar experiência, porque é um mês muito difícil. Eu não vou dizer que é o mais difícil, porque por enquanto a Elisa tem 1 mês e 1 semana, então não tem como dizer que é o mais difícil, mas o primeiro mês é bem complicado. Então, se você quer assistir, trocar experiência comigo, comentar aqui embaixo, me dar dicas, então eu vou ficar muito satisfeita de saber o que você tem a compartilhar. Tem aqui algumas coisas que eu acho importantes pra eu falar pra vocês, e vou começar com as informações básicas, né? Nesse primeiro mês eu fui ao pediatra uma vez, a Elisa tomou a BCG e a hepatite ela tomou lá no hospital, a primeira dose, né, de vacinas são essas duas. Eu levei ela na clínica, não levei no posto, não sei porque eu fiquei um pouco insegura de levar ela no posto, porque é muita criança. E como a gente tinha acabado de sair do hospital, ela teve a suspeita de sepsemia, eu achei melhor levá-la na clínica, né? Porque costuma ser mais vazio, né? Menos gente, tem que pagar. E eu paguei R$75 na BCG dela, não foi nem muito caro. Então o BCG já foi. Com relação a umbigo da Elisa, nós ficamos 10 dias no hospital, eu fiquei 11 e a Elisa ficou 10, né? Porque eu entrei um dia antes, por conta do meu trabalho de parto. Então o umbigo da Elisa caiu no hospital, costuma cair com mais ou menos 1 semana, e o umbigo dela caiu com 6 dias lá no hospital, na mão do Júnior. Ele tava trocando a fralda dela e o umbigo caiu. Com relação ao banho, quem dava o banho na Elisa no hospital eram as enfermeiras. Por quê? Os primeiros 2 dias eles levavam lá pro berçário e traziam a Elisa já de banho tomado. Quando a Elisa foi internada, ou seja, quando o médico decidiu que ela ficasse mais tempo por conta do antibiótico que ela teve que tomar, o banho passou a ser no quarto. E aí eu poderia dar o banho, porém eu não dei banho nela, porque a Elisa ficou com um acessozinho de veia o tempo todo para tomar um antibiótico. Ela tomava um antibiótico meio-dia e meia-noite. Então eles iam lá, injetavam um antibiótico na veiazinha dela e ficava aquele acesso no bracinho. Foi muito complicado para mim, porque primeiro que eu morria de pena dela com aquele acessozinho no braço. Para amamentar era muito difícil, principalmente quando o bracinho do acesso ficava encostado no meu corpo, porque eu ficava com medo do acesso perder, né? E minha mãe disse que foi muito complicado para colocar o acesso, porque quando eles falaram que a gente ia ter que ficar mais tempo, eu tive uma crise de choro, e aí eu fui lá na cantina do hospital para respirar um ar, porque eu comecei a ficar muito nervosa. E a minha mãe ficou com ela no quarto e eles fizeram um acesso naquele momento. Eu até achei que fossem fazer depois, mas eles fizeram naquele momento. E a minha mãe ficou na porta enquanto as meninas faziam o acesso, e ela escutou exatamente, falou que foi horrível, que ela chorou muito, que eles não acharam de primeira, tiveram que chamar uma outra pessoa. Então eu tava com muito medo da Elisa perder o acesso. E foi muito tenso por conta disso. Então eu não tinha coragem de dar banho nela, eu tinha receio, porque tinha que segurar o bracinho, botava um saco plástico, eu não quis. Então eu só fui dar banho na Elisa em casa. E parecia que eu já tinha dado banho nela várias vezes. O primeiro banho foi um pouco tenso, né? Porque eu só tinha visto, eu tive que colocar na prática. Mas no segundo em diante, parecia que eu já tinha dado 10 banhos nela
E foi muito tranquilo, e até hoje a Elisa adora tomar banho. Ela não chora pra tomar banho, só se ela tiver com fome, mas eu nunca dou banho nela com fome. Eu primeiro dou o peito, depois eu dou banho se ela tiver com fome. E ela adora tomar banho, principalmente ficar de costas e jogando aguinha nas costas dela. Ela adora. E é isso, então. Então agora super tranquilo dar banho nela. Bem, a Elisa nasceu com um milhozinho no nariz, que na verdade o Júnior disse que quando ela saiu, quando ele foi lá ver a Elisa na pediatra, com a pediatra, ela já estava cheia de pipoquinha no nariz, e eles chamam de milho isso, como se fossem vários cravinhos assim no nariz. E ainda hoje, com 30 e poucos dias que ela nasceu dia 9, hoje é dia 15, então, com 30 e poucos dias que ela tem, ainda tem uns 3, assim, aqui em cima. Eles foram saindo de baixo para cima e tem umas 3 pontinhas só. Mas, de qualquer maneira, saiu nesse tempo. Naturalmente, a gente não passou nada, simplesmente saiu. Com uns 15 dias de vida, a Elisa começou a ter umas bolinhas vermelhas no rosto. E as bolinhas foram aumentando, e ela ficou com o rostinho dela todo cheio de bolinha. E aí a pediatra, mandei foto pra pediatra, e a pediatra falou que ela estava com eritema tóxico, que ela disse que tem até uma alta taxa em crianças, é meio que comum em recém-nascidos, nos primeiros dias de vida, e que, olha, eu tô suada, assim, molhada, gente, vocês não reparem, parece que eu tô grávida ainda, porque bicha pra suar fui eu na gravidez, ainda mais que o meu final de gravidez foi bem no verão, né, então parece que eu tô grávida ainda, por isso que eu nem aguentei ficar de cabelo solto, tive que prender. Mas voltando, ela teve essas pintinhas, a médica falou que não era pra passar nada e as bolinhas iam sair. Aí o tempo foi passando e as bolinhas estavam meio que não diminuía muito, ela falou, olha, eu não tenho como avaliar muito, e não passava. Aí a gente mandou mais foto pra ela, tava meio que descendo um pouquinho assim pro pescoço, pro colo e um pouquinho pras costas. Aí também estavam dando umas casquinhas amarelas aqui na saída do ouvido e um pouquinho aqui no lateral do nariz. Eu falei, gente, será que isso é pus? Que tá a orelha inflamada, deu algum problema lá, eu não entendi. E aí eu fiquei preocupada e a pediatra falou, leva na emergência, porque eu por foto não tem como avaliar isso. E aí ela foi, aí eu fui, levei ela na emergência. O pediatra olhou o ouvidinho dela, falou que não tinha nada, tava super sequinho, que aquilo dali era mesmo do eritema, e pediu pra eu passar uma pomadinha nela, e eu passei a pomada, e com 3 dias as bolinhas dela praticamente sumiram com aquela pomada. Então, assim, foi muito bom eu ter ido na emergência. Fiquei com um pouco de receio, né, porque a emergência do hospital tem tanto adulto quanto criança. Ela tem 1 mês ainda, não tomou as vacinas, mas a gente ficou lá do lado de fora com ela, e quando chamaram a gente entrou pra não ficar lá naquele sala de espera, né. Então a gente ficou lá na parte externa, ao ar livre, e passou as bolinhas. Hoje em dia não tem mais, assim, não vou dizer que tá 100%, mas tá 95%, não tem mais quase nada. Com relação a Carlota está, ó lá ela, como sempre aqui, me acompanhando, gravando os vídeos, e está achando que a Elisa é filha dela. Agora até que ela deu uma acalmada, mas no início ela achava muito que a Elisa era filha dela. Ficava chorando na beirada do carrinho se a Elisa chiasse. Queria cheirar o pezinho dela toda hora, que a gente deixava, né, pra ela acostumar. E latindo, assim, incessantemente, muito defensiva, sabe? Defendendo muito. Se passasse uma moto na rua, ela latia igual uma louca. No carro, ela latia pro frentista, latia para as pessoas que passavam, super indefensiva. E aí acabou que, com um período que a gente ficou no hospital, ela acabou desenvolvendo alguma infecçãozinha, porque começou a sair uma secreção com um pouco de sangue da teta dela, e aí o veterinário recomendou
que a gente castrasse ela, e ela vai castrar essa semana, e aí vai diminuir um pouco esses sintomas assim de defesa dela, né, desesperador. Então é isso, essa semana a Carlota vai ser castrada e aí vai melhorar um pouco tudo isso. Eu tive, no início do período que eu vim pra casa, no pós-parto, o que se chama de Blue alguma coisa, eu vou ver o nome e coloco aqui pra vocês numa legendinha aqui. É uma melancolia que afeta uma grande quantidade de grávidas no pós-parto. Uma insegurança, uma tristeza, uma angústia. Eu não tinha aquele sintoma de repelir a Elisa, de não querer cuidar dela, não querer cuidar de mim. Não aconteceu isso, porque senão eu ficaria muito mais preocupada, porque aí poderia ser depressão pós-parto, mas não aconteceu isso. O que aconteceu mesmo foi só muita insegurança e uma melancolia, principalmente no fim da tarde, me dando uma angústia, talvez pelo fato também de chegar à noite, e à noite ser bem complicado, porque a gente quer dormir e o bebê, né, com aquela rotina toda diferente. Então eu tive isso, durou bastante tempo, começou lá no hospital, mas no hospital também foram outras coisas, né, por conta do tempo que a gente teve que ficar, que eu também acabei tendo alguns probleminhas que eu já contei no outro vídeo, né, falando do parto. Então eu acho que no hospital foi mais isso. Quando eu vim pra casa, que eu achei que eu fosse, tipo, sabe, ficar super bem, porque, poxa, eu tô na minha casa, eu fiquei com essa melancoliazinha, mas aí eu fui pesquisar e vi que era isso. E falei com a minha psicóloga também, e ela disse que sim, que era isso, que poderia ser isso mesmo. Então, se você sentir isso durante esse início, no retorno, né, para casa, até mesmo no hospital, essa angústia, né, pós-parto, você tem que ficar atento para saber se é só isso ou se vai evoluir para uma depressão pós-parto, tá? Com relação a sair, a gente não pode sair, eu só saio para levar ela no médico, ou quando eu tenho médico, que eu tenho que ir para o médico, a gente leva a Elisa, mas ela fica com a gente ali no consultório, não tem jeito. Quando a gente tem que fazer alguma coisa na rua que não tem jeito, eu tive que trocar minha cinta, porque minha mãe tinha comprado uma cinta super pequena, e o Júnior, obviamente, não ia saber trocar a cinta, eu precisava experimentar. E aí ele ficou no carro com a Elisa me esperando, depois eu liguei pra ele, ele passou na porta da loja e me buscou. Então a gente não fica andando com ela assim nos lugares, sabe? A não ser que seja lugar aberto, a pediatra falou que eventualmente, se a gente quiser, a gente pode ir. E na casa também, assim, na casa da minha mãe, eu fui, que ela falou que não tem problema. O que não pode é ficar em ambiente fechado, restaurante, bar e shopping, isso não pode. Só sei lá quando, nem sei se ela vai. Com relação à higiene da Elisa, a gente higieniza a Elisa com algodão embebido em água morna. Eu não uso lencinho umedecido, eu só uso se eu estiver na rua, tá? Quando eu estive na minha mãe, eu fiquei lá 3 dias. E aí eu acabei usando lencinho umedecido, não sei por qual motivo. E no segundo dia começou a dar uma pequena assadurinha assim no bumbumzinho dela. E aí a gente logo parou e começou a usar o algodão com água e o Bepantol. Porque eu uso o Desitin como pomada anti-assadura, mas o Desitin previne. Para tratar, a pediatra indicou o Bepantol e realmente em um dia a assadurinha já saiu. Então não use lencinho umedecido no seu recém-nascido, use algodão com água. A fralda, eu usei aquela do recém-nascido da turma da Mônica, tamanho bem pequenininho, acho que até 4,5 kg, na maternidade, nos primeiros 10 dias. Eu usei ainda uns dias aqui em casa, então até os 15 dias de vida da Elisa eu usei essas fraldinhas que vão até 4,5 kg, né? Usei a da turma da Mônica. Aí eu já achei que ficou muito apertada e comecei a usar aquelas que vão até 6 quilos. Por que eu não tô falando PRN? Porque, por exemplo, a Pampers tem RN até 6 quilos e tem RN até 4,5 kg. E a Huggies tem P até 6 quilos e tem P com mais de 6 quilos. E não RN até 6 quilos. Então muda muito, né? Então assim, eu hoje em dia tô usando fralda até 6 quilos na Elisa, apesar dela, eu acho que ela deve estar com uns 4 quilos,
mas eu tô usando até 6 quilos, fica bem confortável, não fica apertado, e eu tô gostando desse tamanho. Qual a fralda que eu mais gostei até agora para usar na Elisa? A Huggies, até 6 quilos. Simplesmente maravilhosa. Ela tem elástico atrás, é que eu não tenho aqui para mostrar, mas ela tem elástico atrás, nas costinhas do neném, então não corre risco de vazar xixi pelas costas, que acontece constantemente com a Elisa, porque ela faz um mega xixizão. Às vezes a gente abre a fralda e sobe aquele chafariz assim de xixi. E além disso, ela tem um tecido bem macio, tipo um algodão. A Turma da Mônica, até 6 quilos, parece um plásticozinho, eu não gostei. E a Pampers eu gostei até 6 quilos também, mas a que eu mais gostei foi a Huggies. E para finalizar, vamos falar sobre mamar e dormir, que é praticamente o que o bebê faz xixi, cocô, mama e dorme nesse primeiro mês, né? Agora até que a Elisa tá começando a ficar mais acordada, olhando mais as coisas, mas no primeiro mês ela até que ficava acordada um tempinho, mas um tempinho menor, tá? Bem, Elisa mama no peito. A primeira mamada dela foi de fórmula, de mamadeira, né, de leite pronto, porque eu demorei bastante tempo lá para tirar a placenta e ela tinha que mamar. Como eu não estava disponível ali naquele momento, eles deram o leite para ela. Logo que eu fui pro quarto, ela veio e ela mamou imediatamente. Inclusive lá na sala de parto, na hora que a pediatra trouxe ela para eu ver, botou ela no meu peito e ela já sugou. Então ela mama desde então. Ela no início não pegava direito o bico e tipo doía muito. Gente, vocês não estão entendendo. Eu amamentava apertando a mão do Júnior, mordia a mão dele de dor, mas eu tava ali amamentando, principalmente porque ela teve aquele suspeita de infecção, então eu queria, olha ela chorando, que ela tivesse anticorpos, né? Então eu queria muito dar peito. Assim, depois eu vou falar melhor sobre a amamentação, mas o início é bem dolorido. Você não pode desistir se você quer amamentar, porque é bem dolorido. Mas com uma semana parou de doer, ela começou a pegar bonitinho e agora está uma maravilha. Vida, quer me dar ela? E com relação ao sono, bem, bebês não têm uma rotina muito firme de sono, né? Alguns, eu até já ouvi dizer que alguns recém-nascidos dormem bem de noite, mas a maioria não. Então assim, ó, a Elisa tinha noites que era muito bom, que ela dormia 3 horas, mamava, depois dormia mais 3 horas e mamava, depois dormia mais 2 horas. Mas tinha noites que ela dormia 3 horas, mamava, depois dormia mais uma, e era o ó. Teve uma noite que a gente só conseguiu ir colocar ela pra dormir às 3 da manhã, tinha noite que ela só ia dormir 1 da manhã, até hoje tem noite que ela dorme meia-noite, 11 e pouca. Então assim, ainda não tem uma rotina muito firme, a gente vai tentando, mas é bem complicado. Por quê? Porque afeta principalmente os pais, a gente fica exausto. Eu ficava muito cansada e no hospital, gente, eu não dormi praticamente os primeiros 4 dias. O primeiro dia eu não dormi porque eu passei a noite inteira em claro, porque eu estava em trabalho de parto. Aí no segundo dia eu dormi umas 2, 3 horas, no terceiro e no quarto. Então eu estava muito alerta, muito cansada, mas eu não consegui dormir. Quando eu comecei a conseguir dormir nos outros dias no hospital, porque a gente ficou mais tempo, como eu já falei, não era muito tempo. Aí eu vim pra casa exausta, mas também não consegui dormir muito. De dia eu não consegui dormir muito. Então assim, tem mais ou menos uns 15 dias que eu tô começando a ficar melhor com o sono. Tem noites que ela dorme melhor, tem noites que não, mas ela mama, quer mamar de madrugada, como todo bebê, e ela faz xixi e cocô, a gente tem que trocar. Tem noite que ela faz muito cocô, 3, 4 cocôs, então ó,
São essas noites que a gente dorme 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora. Mas quando ela faz 2 cocôs é ótimo, porque ela faz, ou então às vezes até 1. Essa noite ela fez 1 cocô. Ela dormiu 3 horas e meia, eu dei mamar. Aí, primeiro foi assim, eu dei mamar, ela dormiu 3 horas e meia, eu dei mamar, ela dormiu mais 3 horas e meia. Então foram 7 horas com 1 hora de intervalo. Ótimo, isso é muito bom. Porque realmente tem noites que eu durmo 6 horas, 5 horas e ainda 1 hora, 1 hora, 1 hora. É horrível. A gente comprou a fórmula porque eu fiquei com medo de repente numa noite meu leite secar, acontecer alguma coisa e a farmácia está fechada. Então eu tenho a fórmula aqui. 2 vezes o Júnior tentou dar fórmula para ela, que foram essas noites bem tensas, assim, de 3 da manhã, mas ela mamou, tipo, quase nada, nem 1 minuto mamando, e não quis mais. Não quis, o Júnior tentou, não quis. Aí eu botei no peito, ela mamou e dormiu. Então a gente nem tentou mais. Não faz mais sentido pra gente tentar. Tem muitas mães que os bebês todas as noites acordam de hora em hora. E aí elas dão a fórmula na última mamada pro bebê dormir mais tempo. Mas não é o caso da Elisa. Ela faz isso eventualmente. A maior parte das noites ela dorme melhor. A gente teve um períodozinho aí da mudança do 1º pro 2º mês que foi tenso, mas eu tava lendo que nos picos de crescimento e desenvolvimento acontece isso. Então a criança está crescendo, ela precisa de mais leite e aí ela acaba querendo mamar mais, e mamando mais ela faz mais cocô, então acaba dormindo menos, né? Mal, no caso. E nos picos de desenvolvimento, que é quando ela adquire uma nova habilidade, que no caso do 1º mês é enxergar. Então ela está enxergando melhor, ela quer ficar mais tempo acordada enxergando, e isso inclui a noite. Então foi um pouquinho tenso aí essa mudança do 1º para o 2º mês, uns 3 diazinhos, mas aí tem umas 2 noites que ela já deu uma melhorada e as coisas estão melhores. Então assim, ó, não quero desanimar as mamães de primeira viagem ou as mulheres que estão grávidas, mas o 1º mês é tenso. O que vai acontecer? Amor. É tanto amor, é tanto amor, é tanto amor, que você simplesmente, quando olha para aquela coisinha, você esquece de tudo. Você esquece que você não dormiu, você esquece que você não fez xixi, que você tá com fome. Eu tenho a grande sorte do Júnior ter conseguido uma licença de 30 dias. Então emendou com as férias, ele vai ficar 2 meses praticamente em casa comigo. Então isso é muito bom. E além de tudo, ele se dispõe a ajudar, porque ele também poderia ficar em casa e não querer ajudar, e não ter interesse. Mas ele faz tudo, só não dá peito, que ele não tem. Mas o resto ele faz tudo. Então isso também ajuda bastante. Minha mãe ficou comigo aqui enquanto eu estava no hospital para poder fazer visita e me ajudar. Os primeiros dias ela ficou comigo no hospital, depois ela ficou na minha casa indo no hospital, e depois ela veio aqui e ficou uns 3 dias. A Elisa já estava com 10 dias, mais ou menos. Não, ela estava com quase 2 semanas. Minha mãe ficou aqui mais uns diazinhos e ficou mais 2 dias, e a gente ficou, nós dois, né? Minha mãe também trabalha, tem a vida dela. Mas ela vem, visita e ajuda e toma conta dela enquanto a gente vai fazendo umas coisinhas. Quando eu fui pro Rio também a gente fez isso, né? Ela ficava com a Elisa, minha irmã, e aí a gente descansava um pouco. Então também tem isso, né? Você às vezes pode ir na casa de alguém da sua família, passar uns 2 dias e deixar com a pessoa para você descansar, ou no final de semana você receber uma visita de alguém assim que queira ficar cuidando um pouquinho mais do neném, e isso também ajuda a gente a recompor. Tirar uns cochilinhos de tarde é muito importante. Eu no início não conseguia, principalmente quando eu estava naquela fase da melancolia, mas depois que foi passando isso eu agora consigo. Hoje mesmo eu tirei mais ou menos 1 horinha de cochilo, e aproveitando que quando o bebê dorme, tirar um cochilinho, ou fazer suas coisas também. Não se obrigue a dormir sempre, porque às vezes fazer as suas coisas para você também te traz momentos felizes, né? Então é isso que é importante, você estar bem consigo, e consequentemente você vai cuidar maravilhosamente do seu neném. É isso, falei pra caramba, mas é porque realmente muita coisa para falar nesse 1º mês.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma informação pra mim, pra me ajudar nesse segundo mês que eu já estou, você deixa aqui embaixo nos comentários. A gente pode trocar ideias e aprender um pouco mais sobre esse momento tão maravilhoso que é cuidar de um bebê. Um grande beijo, então, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Ah, vocês querem ver a Elisa? Vou trazer ela aqui pra vocês. Oi, gente! Eu sou a Elisinha! Aqui! Eu sou a Elisa, o neném da mamãe. Eu tô assim toda babada. Eu tô assim toda babada. Ela já riu. Calma aí, Carlota. Eu tô assim toda babada porque eu tô chupando minha mão, que eu quero mamar. Eu quero minha mãe pra mamar um pouquinho. Aqui, olha como é que eu sou linda. Olha como é que eu sou muito linda. Eu sou a cara da minha mãe. Eu sou muito minha mãe. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, até o próximo. E ó, tchau, tchau.